Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu, nesses últimos dias, estou estudando a carta de Tiago e eu quero compartilhar um pouco do conhecimento que estou adquirindo nesta carta maravilhosa. É uma palavra que tem um paralelo tanto com Provérbios como com o Sermão da Montanha, então ela é extremamente prática, ela fala a respeito da nossa fé, fala a respeito do nosso cotidiano, fala a respeito do comportamento cristão no dia a dia. Eu quero, nesse vídeo, falar de maneira introdutória, utilizando o capítulo 1 e o verso 1, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Logo nós identificamos quem escreveu essa carta. Foi Tiago, não o apóstolo. O Tiago apóstolo foi chamado por Jesus, era irmão de João e foi decapitado por Herodes no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Não foi ele quem escreveu essa carta. Quem escreve essa carta foi Tiago, o meio-irmão de Jesus. O Tiago, meio-irmão de Jesus, é líder na igreja de Jerusalém. Ele aparece com destaque no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, no concílio de Jerusalém, quando a igreja se reúne para debater assuntos teológicos. Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, ele cita também Tiago no capítulo 2 e no verso 9, como sendo uma das colunas da igreja de Jerusalém, ou seja, ele ocupa um cargo importante, uma função importante dentro da igreja de Jerusalém. Acontece que Tiago, num primeiro momento, ele não acreditou que Jesus fosse o Messias. Ele rejeitou essa ideia. Tanto a mãe, Maria, como o pai José davam testemunho, obviamente, mas ele não acreditava. O próprio Jesus deu testemunha sobre o fato de ser o Messias, o Filho de Deus, e ele também não depositou confiança. Depois da entrega e do sacrifício de Jesus Cristo na cruz e da ressurreição, ele passa a crer e Jesus então o insere dentro desse contexto e ele passa a liderar a igreja de Jerusalém e deixa essa obra canônica maravilhosa para nós. Isso é muito interessante porque muitas vezes nós temos dificuldades de entender a respeito das coisas de Deus, dos propósitos do Senhor. Alguns têm dificuldade até de crer que o Senhor Jesus Cristo é sim o próprio Deus, é o Filho de Deus, é o sacrifício perfeito para nos dar a salvação, mas a nossa dificuldade de compreensão, a nossa dificuldade de entendimento não muda o propósito de Deus. Deus continua tendo o mesmo propósito em nossa vida. Deus continua tendo um plano para as nossas vidas. E a partir do momento que nós depositarmos toda a confiança nele, independente do estado que estamos hoje, se depositarmos a nossa confiança nele, certamente ele cumprirá esse propósito em nossa vida. Então, o nosso estado atual não define o propósito de Deus em nossas vidas amanhã. Um segundo ponto importante é como ele se define. Ele se define como servo de Deus, como servo, um escravo. Dentro do contexto judaico, essa palavra significa alguém que se compromete voluntariamente em servir o seu Senhor. Alguém que está de maneira voluntária, não por obrigação, não como quem está esperando algo em troca. Isso está acontecendo muito nas nossas igrejas. Pessoas que servem a Jesus Cristo, entre aspas, porque querem um carro novo, uma casa nova, porque querem promoções no trabalho, mas não é esse o propósito. O propósito é outro, porque um servo, ele não tem mais desejos próprios, ele não tem mais sonhos, ele não tem mais planos, ele está vazio de si mesmo, porque ele busca servir ao seu Senhor, agradar ao seu Senhor, fazer com que o seu Senhor se satisfaça nele. E esse é o propósito de Deus na nossa vida, fazer com que sejamos servos, simplesmente servos de Deus, nos colocarmos à disposição de Deus para que ele cumpra o seu propósito na nossa vida. Um outro ponto importantíssimo é que ele coloca Deus e Jesus Cristo no mesmo patamar, já que ele diz servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E o que significa isso? Significa que ele está dizendo que Jesus é o próprio Deus. Alguns
Dizem que Jesus é um profeta, outros dizem que Jesus é um grande filósofo, um grande mestre, outros dizem que ele é um grande psicólogo, outros estão dizendo até mesmo que ele é um grande coaching agora, mas o que de fato Jesus Cristo é? Ele é o Filho de Deus. Ele é o homem perfeito, ele é 100% Deus, ele é 100% homem, e nós devemos enxergar ele dessa forma. Eu me lembro, por exemplo, no capítulo 14 do Evangelho de João, no verso 8 ao verso 10, Filipe ele pergunta para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai e será suficiente. Jesus disse: Filipe, você está comigo há tanto tempo e não viu o Pai ainda? Ou seja, quando olhamos Jesus, quando entendemos sobre Jesus Cristo, estamos entendendo também sobre a pessoa bendita de Deus. E um outro ponto importante é o destino da carta. As 12 tribos que andam dispersas. Quem são as 12 tribos? É o povo judeu que vivia em Jerusalém. A igreja era uma igreja judaica e essa igreja começou a sofrer algumas perseguições, que é super natural na vida do cristão. O cristão ele passa por perseguições. Jesus nos alertou, disse que se ele foi perseguido, certamente nós seríamos perseguidos também. Paulo alertou Timóteo, dizendo que todos aqueles que seguem Cristo piamente padecerão com perseguições, e a igreja de Jerusalém sofreu com perseguições, começando no capítulo 7 e no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, fazendo com que Estevão fosse o primeiro mártir da igreja. Depois, no capítulo 12, com a decapitação de Tiago, foram perseguições que fizeram com que alguns irmãos saíssem de Jerusalém e ficassem dispersos. De maneira que Tiago escreve essa carta exatamente para esses irmãos que estavam com medo, estavam tristes, estavam cabisbaixos por causa de toda aquela situação, e ele escreve essa carta, deixando essa carta de consolo, essa palavra de consolo para a vida dos irmãos. Observe que Deus ele sempre tem uma palavra de consolo, sempre tem uma injeção de ânimo para a gente quando a gente está passando por dificuldades. Então, nós conseguimos aprender alguns pontos importantes só nesse primeiro versículo. Primeiro ponto, o propósito de Deus em nossas vidas é imutável. Não depende da situação que estamos hoje, depende apenas de nos entregarmos a Ele a partir de hoje. Faça isso. Segundo ponto, se quisermos ser influentes no reino, precisamos aprender a ser servos. Quem mais frutifica no reino de Deus é aquele que se coloca na posição de servo, que está ali para servir de alguma forma a igreja e a sociedade. Terceiro ponto, Jesus é o próprio Deus. Não há discussão sobre esse assunto com relação à Bíblia. A Bíblia deixa bem claro que ele é o próprio Deus. Assim como Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, todos de igual modo, um só Deus. E em quarto ponto, interessante, Deus sempre traz consolo e coragem para as nossas vidas nos momentos difíceis. Deus, ele é maravilhoso e sempre tem uma boa palavra para as nossas vidas. No próximo vídeo nós falaremos mais sobre o capítulo 1. Eu peço a Deus que Ele abençoe a sua vida e que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido e glorificado através dessas palavras e através da sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.